Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estou 3 minutinhos além do nosso horário, ajustando umas coisas aqui, peço desculpas. Estamos iniciando mais uma das nossas conversas. Temos hoje mais um dia excitante em termos de política brasileira, né? Com os últimos acontecimentos aí. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que têm, de fato, participado e feito desse projeto algo tão legal. A gente tem... Os feedbacks são maravilhosos, eu tenho recebido muitas informações legais, muitas reportagens, tem um pessoal que eu agradeço, eu só tenho que agradecer. Tem gente enviando mensagem Brasil afora, enviando reportagem, dizendo, olha, tá acontecendo tal coisa aqui onde eu moro. E isso tudo é um motivo de enorme satisfação e prazer para mim, né? De outro lado, a gente tem tentado responder todas as mensagens que chegam. A gente tem tentado dialogar com todas as pessoas que têm falado conosco. A gente sabe que esse momento é complexo, esse momento é bastante desafiador em termos de reflexão de políticas públicas. Então, a gente tem sempre tentado fazer da melhor forma possível esse diálogo, né? E aproveitando isso, né, e aproveitando que a gente está começando aqui o nosso papo de hoje, eu queria fazer um convite, 2 convites, na verdade, para vocês. O primeiro é que hoje, às 18 horas, eu vou participar de uma live, né, daquilo que se chama World Creativity Day, que é o Dia Mundial da Criatividade, né, uma iniciativa de uma turma bem legal, do Josué, inclusive, é parte disso, ele de vez em quando está aqui nesses papos conosco. E eu fui convidado para falar sobre um tema específico lá que não é diretamente vinculado àquilo que nós fazemos aqui todos os dias, mas que tem uma correlação, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre criatividade em políticas públicas, né? Como a criatividade pode ser um instrumento de melhoria de políticas públicas em um ambiente de crise como esse que a gente vive. Então, hoje às 18 horas, tá no feed dos meus perfis, está no feed da Dharma também. Se você tiver interesse de entender um pouquinho, de pensar um pouquinho e puder prestigiar essa nossa iniciativa, eu te agradeço enormemente, tá bom? A segunda coisa, gente, tem a ver com o Instagram, né? O que acontece aqui no Instagram? O Instagram, assim como o Facebook, são redes em que o algoritmo gera dificuldades para que as lives que não são pagas ou aquilo que não é publicidade remunerada seja visualizado, né? E na lógica desse projeto, do que a gente tem construído até agora, eu não tive e não tenho interesse nesse momento ainda de fazer nenhum tipo de impulsionamento, né? É muito mais uma lógica orgânica para fazer com que os interessados possam conversar sobre essas temáticas. Só que aí o que acontece? Como o Instagram dá uma segurada à medida que a gente está fazendo as lives e não põe isso na fila, né? Ou coloca lá no finalzinho da fila, em termos de visualizações, o que a gente precisa? Eu preciso que vocês, que são aqueles que estão assistindo aqui, fazendo perguntas, participando, entrem como meus parceiros nisso, fazendo o quê? Curtindo, né, a live que a gente está fazendo, divulgando nos stories de vocês e sempre que possível tem uma setinha aí que permite que você encaminhe esse nosso diálogo para sua lista de amigos. Então eu pediria para você encarecidamente que você passasse isso para sua lista de amigos, que você recomendasse sempre que a live começasse, você selecionasse a live, né, desse a setinha e enviasse para os seus amigos de forma que eles pudessem ver o que a gente está fazendo e serem parte desse processo, né? Eu acho que isso ajuda a mim, que estou fazendo o processo aqui, ajuda vocês, que diminui o estresse em termos de diálogo cotidiano nesse ambiente tão complexo que a gente vive e permite que a gente consiga colocar um diálogo de qualidade na rede, né? Essa é a ideia. A ideia é
fazer com que o diálogo na rede seja sempre qualificado, que o diálogo na rede seja sempre o mais analítico e o menos militante possível, né? Eu creio que a nossa única militância aqui, em termos de diálogo de políticas públicas, é a militância pela eficácia das políticas públicas e é a militância pela construção de políticas públicas como baseadas em evidência. E talvez esse seja o maior desafio que a gente tem hoje, tá bom? Então, passado isso, peço para que vocês me sigam aqui no Instagram, sigam o nosso canal no YouTube, tá, gente? Lá no YouTube, todas as lives que nós fazemos são arquivadas no YouTube depois. Então, por exemplo, se você conhece alguém que não tem Instagram, que não tem horário para assistir a live, depois está tudo lá no YouTube. Normalmente fica um linkzinho na bio e lá você encontra todas elas marcadas por data, com a temática, tá bom? Vale muito a pena e aí eu conto com vocês para isso, né? Então vamos lá. Sigam a Dharma também nas redes, por favor, senão depois o pessoal aqui do time me puxa a orelha. Sigam a Dharma no Instagram, sigam a Dharma no Twitter, né? Tem lá o link da Dharma em todas as minhas redes, tem lá Dharma Politics, é só você dar uma clicadinha, ajuda a gente a crescer. Vamos fazer o projeto crescer mais, tá bom? De toda forma, gente, então vamos lá, vamos começar. Quais são os elementos, quais são os eventos que marcaram o último fim de semana, né? Eu creio que não dá para fazer nenhum tipo de live nesse sentido sem falar da entrevista de ontem do Mandetta ao Fantástico. E nesse aspecto em específico, eu fiz um fio lá no Twitter, que depois eu vou colocar aqui no Stories para vocês olharem, e aí vocês podem também olhar lá no meu Twitter, Creomar de Souza, em que a gente fez uma análise dos processos que envolveram, da conjuntura que envolveu a fala do Mandetta ontem e da conjuntura que tem envolvido essa lógica do governo federal, que é um pouco difusa e que a gente vai desmembrar essa estratégia hoje, porque alguns elementos já estão mais claros na curva, né? De maneira fundamental, a gente começa pela entrevista do Mandetta. O que foi a entrevista do Mandetta, né? E aí eu coloco aqui dois elementos fundamentais de saída para darem a gente uma contextualização do processo. Primeiro, no sábado, o presidente e o ministro da Saúde se encontraram com o governador de Goiás em Águas Lindas. Se você não é dessa região do centro-oeste do Brasil, Águas Lindas é uma região que está naquilo que é considerada a região metropolitana de Brasília, tá? E na cidade de Águas Lindas eles foram visitar as obras do Hospital de Campanha Federal. É o primeiro hospital de campanha federal para tratar vítimas da Covid-19. O que chamou a atenção ali? Duas ações. Primeiro, que o presidente da República e o governador de Goiás se cumprimentaram efusivamente. E vamos lembrar que o governador de Goiás rompeu com o presidente, quando o presidente assumiu um posicionamento de negar as evidências e começar a falar muito contrariamente às ações de isolamento social. E o segundo fato daí derivado é que o presidente também confraternizou com algumas pessoas que lá estavam, na frente do ministro da Saúde, o que tem sido interpretado pelos grupos políticos em Brasília, por representantes políticos, como uma ação contínua de desgaste e de retirada, de esvaziamento do discurso do ministro da Saúde. Pois bem, esse evento foi feito, depois o presidente Bolsonaro fez mais outra ação pública, e aí o fim de semana foi marcado por um outro elemento também que é importante, que é militantes do presidente foram às ruas, né, para protestar contra o isolamento social e para demonstrar apoio ao presidente. Duas coisas são importantes sobre isso. O número de pessoas foi baixo, tá? Então isso significa dizer o quê? O número de pessoas que se fez presente nesses eventos é baixo. Só que o efeito caixa de ressonância disso foi alto. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá fizeram muito barulho e isso gerou um monopólio da interpretação midiática sobre o fato, que em algum sentido serve ao presidente em dois caminhos, né, em duas direções. A primeira é, à medida que o tempo todo se fala do presidente, das ações do presidente, o presidente monopoliza o debate político, porque está todo mundo olhando para ele o tempo todo. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento daí derivado é que, à medida que o presidente está monopolizando o debate político o tempo todo, dois elementos são importantes, duas derivações acontecem daí. A primeira, você gera um desgaste em termos de aderência social às práticas de isolamento.
O segundo é que o presidente consegue mostrar para sua militância o seu argumento de que a prática do isolamento não é aquilo que o presidente julga como sendo importante. E por que essas duas concepções, esses dois elementos são importantes, gente? Porque, de fato, o presidente Bolsonaro e o seu grupo político mais próximo parecem ter feito uma escolha muito clara, né? E a gente tem falado isso nas lives aqui. A escolha é de manutenção da sua reputação e de construção de uma narrativa que o exima de culpa, não importando o cenário a posteriori, porque os posicionamentos do presidente estão direcionados a uma preservação de uma lógica eleitoral pensando em 2022, tá? Isto feito, o que acontece? Se nós tivermos uma tragédia, isso significa dizer o quê? Um número enorme de mortos, um colapso do SUS, cadáveres colocados no meio da rua, o presidente vai dizer que ele tinha a solução, e essa solução era hidroxicloroquina, né? E que o sistema político não deixou que ele implementasse essa solução e que o isolamento social não adiantava de nada, tá? Esse é o primeiro ponto do argumento. De outro lado, se o isolamento social for bem sucedido e nós não tivermos uma tragédia, né, que é o que está acontecendo no Equador hoje, por exemplo, ou o que aconteceu na Itália, o presidente pode construir um argumento de dizer que o isolamento social não era necessário, porque no fim a Covid-19 não matou tantas pessoas assim no Brasil, e como resultado fundamental nós temos que a recessão é um grande problema e o presidente falou o tempo todo de que o isolamento social geraria uma recessão. Então a recessão também não é responsabilidade dele. Entendam essa dinâmica, né? A fala do presidente hoje e a narrativa construída pelo seu grupo político tem um olhar de longo prazo para tirar o presidente de responsabilidade de qualquer problema, qualquer que seja o cenário. Aí você faz a pergunta, isso vai funcionar? A gente não sabe dizer ainda. O que a gente tem em termos práticos é que essa narrativa, conforme construída hoje, tem gerado como resultado fundamental o quê? A construção de uma lógica em que, né, nós temos que o governo dá sinais trocados. O presidente atira para um lado, o ministro da Saúde atira para o outro. E nesse aspecto, o ministro da Saúde é um problema para o presidente consolidar a sua narrativa. Só que aí vem, tendo em vista que esse grupo de militância do presidente Bolsonaro hoje não é a maior parte do eleitorado, está ali migrando entre 28% e 29%, de acordo com algumas pesquisas, que são aqueles que acham que as ações do presidente são boas em termos de gestão da crise da Covid-19, né? O resto ou a maioria da cidadania e do eleitorado percebe que as ações conforme postas pelo ministro da Saúde são ações positivas. E aí a gente tem um limite, que é como o presidente se livra do ministro da Saúde sem comprometer o resto da sua popularidade e gerar um tipo de erosão que não permita a ele fazer a travessia eleitoral em 2022. Esses são os dois pontos. Isto posto, aonde se coloca o ministro da Saúde, né? E eu precisei vir até aqui para a gente entender ontem. O ministro da Saúde se coloca em uma situação em que, de um lado, a bomba estourou na mão dele, porque ele era o ministro da Saúde, ele tem que resolver o problema. De outro, como entidade política, ele percebe que essa popularidade também é bastante positiva para ele no curso do tempo, né? E o embate e o desgaste com o presidente Bolsonaro revelam um novo tipo de Luiz Henrique Mandetta que tem conseguido falar diretamente com a sociedade, né? E que na última semana, quando o presidente da República o ameaçou de demissão, né, criou-se toda uma estratégia, toda uma atmosfera de apoio ao ministro da Saúde que fez com que o presidente tivesse que recuar no seu posicionamento. Esta lógica, então, gente, coloca ontem o ministro da Saúde falando naquela que é a revista eletrônica mais tradicional e mais importante da TV brasileira, que é o Fantástico, sobre a lógica que envolve o combate à pandemia, né? Nesse aspecto, então, o que é que nós vamos ter? Nós temos um desenho que o ministro da Saúde vai à fala na Rede Globo. E aí, se você acompanha o debate político brasileiro,
você vai perceber que esse debate político das eleições para cá tem como marcador muito forte a hostilidade do presidente Bolsonaro em relação à Rede Globo, né? E neste sentido, ontem, ao falar com a Rede Globo, o Mandetta dá um sinal de que existe uma conflitividade, mas ele conta com um tipo de apoio. Aí é onde vem a simbologia do apoio. O ministro grava a entrevista do Palácio do Governo do Estado de Goiás, né? Lembrando que o governador do Estado de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, foi quem indicou o ministro para o presidente Bolsonaro, quando eles eram aliados de primeira hora. É uma figura importante do Democratas, que é o partido do ministro da Saúde. E, mais um fator importante, o partido do ministro da Saúde possui a presidência da Câmara, a presidência do Senado e mais um grupo de ministros dentro do governo Bolsonaro. Então, o que acontece? Esse desenho pré-entrevista foi montado para mostrar que o ministro tem respaldo e apoio político para tomar a decisão, certo? E aí, na hora que a gente vai para o conteúdo da entrevista, 2 elementos fundamentais chamam a atenção. O primeiro é, o ministro, por mais de uma vez, diz que não há remédio, não há cura milagrosa para a Covid-19. Mesmo não citando o nome, ao dizer que não há cura milagrosa para a Covid-19, o ministro está diretamente se reportando ao fato de que a hidroxicloroquina, que é vendida pelo presidente da República e pelo seu grupo político como um remédio mágico no tratamento da Covid-19, não é mágico como se vende. Esse é o primeiro elemento. De outro lado, o ministro faz uma fala que vai muito próxima no sentido daquilo que o governador de São Paulo tem tentado explorar também, que é dizer, olha, eu gostaria de uma fala unificada do governo, né? Que significa dizer o quê? Eu queria que o governo tivesse um discurso só. E o meu discurso é o discurso favorável ao isolamento social, o meu discurso é o discurso construído para, em algum sentido, consolidar uma lógica, né, de que a sociedade não se sinta confusa acerca de caminhos e opções a serem seguidas. E aí, neste aspecto, especificamente, a gente tem que lembrar o quê? Né? O ministro faz, não agressivamente, mas ele faz um posicionamento muito claro, dizendo, olha, as pessoas não sabem se seguem o presidente da República ou o ministro da Saúde. Por quê? Porque o ministro da Saúde e o presidente da República estão em campos opostos no que diz respeito ao embate e à construção de políticas públicas referentes à Covid-19, né? Essa entrevista, então, vai mostrando o quê? Que os ajustes de discurso e de fala e de posicionamento não estão feitos, né? Que o embate persiste e que provavelmente o ministro da Saúde não pede demissão, ele vai querer ser demitido pelo presidente da República. Por quê? Porque ele quer que o ônus negativo de algum equívoco em termos de política pública não seja colocado na conta dele. É disso que a gente está tratando hoje, né? O ambiente político brasileiro está falando destas questões no dia de hoje. E aí, especificamente, o que nós vamos ter? Nós temos, de outro lado, que o presidente da República não falou, até onde eu tenho notícia diretamente, de nenhuma ação de demissão do ministro após a reunião da última segunda-feira, mas membros importantes que aconselham o presidente, estão dentro daquilo que a gente chama de grupo ideológico mais próximo do presidente, fizeram, ao final da semana passada, uma gravação que foi capturada pela CNN, né? E aí, CNN Brasil, e aí vamos voltar. A CNN Brasil explicou que um repórter da CNN ligou para o deputado Osmar Terra, que é ex-ministro do presidente Bolsonaro. O ministro atendeu e não disse nada e deixou o telefone em cima da mesa e começou a conversar com o Onyx Lorenzoni, né? A CNN não é responsável por isso. O deputado teve uma conversa e nessa conversa o deputado e o ministro
basicamente falavam acerca da possível fritura e ou demissão do ministro da Saúde. Então o que a gente tem muito claro? Por mais que haja fora do Executivo um grande colchão de apoio ao ministro da Saúde, e que esse colchão possa até estar representado também por alguns ministros dentro do governo que sejam do seu partido, de outro lado, dentro da tomada de decisão não há consenso. Por quê? Porque uma parte considerável da tomada de decisões, que significa dizer o quê? O presidente Bolsonaro, os ministros mais próximos do presidente Bolsonaro, né, aquele núcleo ideológico onde estão Osmar Terra, que hoje não é mais ministro, mas estão Onyx Lorenzoni, o Felipe Martins, onde está o ministro das Relações Exteriores, onde está a ministra Damares. Esse grupo tem claramente a percepção de que a lógica e o caminho colocado pelo ministro é uma lógica que gera como efeito fundamental uma enorme dificuldade para o presidente da República. Por quê? Porque é alguém dentro do governo falando no sentido contrário ao presidente. O presidente não vai falar, né, favoravelmente ao isolamento social. Isso está muito claro até o presente momento. E se falar, a gente vai ter que observar as redes sociais do presidente para entender, porque esse é um ponto importante, gente. O presidente normalizou a sua fala na rede de TV, né? Abriu lá horário de rádio e TV, fez uma fala normalizada. Mas se você vai às redes sociais do presidente e se você vai de outro lado, as ações cotidianas do presidente, elas não estão normalizadas, elas seguem a lógica de desafio e de confronto. Esse desgaste, na percepção desse grupo, poderia facilitar um eventual processo de pedida de demissão do ministro da Saúde. Mas o ministro da Saúde, de fato, entrou um negocinho na minha boca aqui, gente. Mas o ministro da Saúde, de fato, já deixou muito claro, né, que não pede demissão. Então, se ele não pede demissão, há dois caminhos. Ou o presidente assume o risco de o demitir, ou o ministro cria algum tipo de fala e acontecimento público que pressiona e faz o presidente ficar sem saída diante da sua base. E, em algum sentido, as falas do ministro na semana passada e a entrevista de ontem, para quem foi e como foi e onde foi, dão uma sinalização de que o ministro prefere ser mandado embora em algum momento. O fato aí, gente, Mandetta será demitido. A questão é quando? Vai ser agora? Vai ser depois do ápice da crise? A gente ainda não sabe. Mas efetivamente o presidente vai demitir em algum momento, porque já expressou isso para os grupos mais próximos dele, né? Esse é o panorama que a gente tem daquela entrevista de ontem. E agora é esperar quais são os elementos a partir daí derivados que vão levar a um reposicionamento dos atores no sentido de construir um caminho. O que a gente tem observado? E aí, do ponto de vista estrito de políticas públicas, qual é o grande problema aqui? É que enquanto persistir uma lógica de embate entre o presidente e alguns dos seus ministros, e enquanto isso transparecer dois elementos importantes, né, no que envolve o combate à Covid-19, de um lado, negação da realidade, de outro, disfuncionalidade em termos de ações de políticas públicas, o cidadão é quem mais vai sofrer do processo, né? De fato, o que nós temos é que o ambiente político como está não gera situações de conforto para o cidadão para que ele sinta, do ponto de vista governamental, que há uma direção única a ser seguida. Significa dizer o quê? Há, obviamente, o embate entre o governo federal dentro do governo federal e ao embate do governo federal com os governos estaduais e os municípios, e isso vai se transbordando também para os outros poderes. Então, o que acontece? Toda essa lógica de disfuncionalidade é tudo aquilo que eu e você, que queremos voltar a ter nossas vidas de forma normal, não temos. Por quê? Quanto mais energia os entes políticos gastam no embate uns com os outros, né, maior é a possibilidade de que a efetividade das decisões tomadas seja ruim, né? E aí, nesse aspecto, por exemplo, vale destacar na entrevista feita pelo ministro ontem, né,
o fato de que ele deixou muito claro de que o Brasil não fará testes massivamente, né? O Brasil vai fazer testes com pequenos grupos porque não há recursos suficientes, estou dizendo recurso material, não é recurso financeiro. Não há testes suficientes no mercado para que você teste grandes parcelas da população brasileira, né? E aí, especificamente, um outro elemento é, o ministro também deixou muito claro, né, o fato de que o número de casos e de óbitos que nós temos envolvendo a Covid-19 está subnotificado. Significa dizer o quê? Os números mostram para a gente uma paisagem de retrovisor, né? Não é o que a gente tem em tempo real, e essa paisagem de retrovisor deixa muito clara o fato de que nós ainda não sabemos qual é a extensão do estrago da Covid-19 em território brasileiro, né? E que muito provavelmente durante esse mês de abril e até o mês de maio isso vai gerar uma série de dificuldades. E aí vem um ponto importante. Essas narrativas difusas entre o presidente e o ministro da Saúde têm mostrado também um embate que é político. E que significa dizer o quê? Se o presidente perdeu na semana passada o embate no sentido de que ele não conseguiu demitir o ministro da Saúde, as movimentações dos seus militantes nas ruas, mesmo em número diminuto, mas com muita pressão, geraram a possibilidade de que o presidente sentisse que tem algum tipo de respaldo popular. Mesmo que se isole o presidente institucionalmente, entende? E aí a gente tem uma pergunta. Obrigado, Priscila. Será que o Mandetta tem aspirações presidenciais? Algo indica esse sentido? Então, Priscila, eu não sei dizer se o Mandetta tem aspirações presidenciais, mas é importante lembrar que o Mandetta é um político que não se candidatou em 2018 porque acreditou que não ganharia a eleição, né, para deputado federal. O que a gente tem hoje é que, efetivamente, com a eleição de prefeito no horizonte, facilmente ele ganharia a eleição para prefeito em um grande número de cidades brasileiras. Mas eu não sei se é mais isso que ele deseja, né? Tendo em vista o nível de popularidade construído e o bom trabalho realizado, né? Acho que é importante dizer isso. O Mandetta tem feito um trabalho bom, né, como ministro da Saúde, tendo em vista a gravidade da situação. E é um trabalho bom que se torna... E aí é o dilema. O trabalho do Mandetta, que poderia ser encarado como normal, se o presidente Bolsonaro não assumisse uma lógica de negação, à medida que o presidente nega os fatos, o trabalho se torna muito melhor do que é. O que eu estou querendo dizer, em termos de interpretação da realidade. À medida que o presidente assumiu uma lógica de descarte da realidade, de enfrentamento ao ministro, a fala, o posicionamento, tudo aquilo que se deriva do ministro ganhou muito mais destaque do que possuía anteriormente, entende? Esse é o dilema aí. O que me parece o Mandetta tem algum tipo de aspiração política? Obviamente tem, porque é político, né? E aí, esse processo dá a ele a possibilidade de efetivamente ter mais visibilidade. Se fosse, sei lá, se isso estivesse acontecendo em 2022, por exemplo, a gente poderia dizer, em 2021, a gente poderia dizer, nossa, o ministro está agindo assim porque quer ser presidente da República, né? Agora, o calendário é longo. O que me parece é que a posição de Bolsonaro até o presente momento tem antecipado o calendário eleitoral, entende? A lógica de confronto, a lógica de negação, a ideia de que você responde a pergunta complexa com uma resposta muito simples, seja ela o Brasil não pode parar, hidroxicloroquina ou qualquer outra coisa, tem antecipado o debate eleitoral. E aí vem, né? Isso uma fonte do Ministério da Saúde me disse, tá, Priscila? O Mandetta não tinha nenhum tipo de visualização, não estava agindo com nenhum tipo de visualização que colocasse a ele, por exemplo, como um presidenciável ou algo do gênero. Mas o núcleo político mais próximo do presidente Bolsonaro passou a enxergar isso, né? Passou a enxergar no Mandetta um potencial concorrente em 2022, sobretudo ao monitorar as internets, e aqui eu vou no comentário do Alexandre, que acabou de colocar aí, né? À medida que o ministro faz o óbvio,
mas o governo está trabalhando fora do óbvio, o ministro se torna muito maior, né, em termos de interpretação. Esta lógica fez com que esse grupo político próximo do presidente visse no ministro da Saúde um potencial concorrente, um potencial adversário, e assumiu-se a partir daí uma premissa de embate. E aí é importante lembrar que o discurso político, a estrutura mental e política do bolsonarismo é uma estrutura mental política de confronto e de busca de rivais, de inimigos e de erradicação dos inimigos. Então você precisa do inimigo da vez para erradicar. Talvez o inimigo da vez seja o Mandetta. E aí isso obrigatoriamente empurrou o ministro da Saúde para um outro tipo de posição, tá? Espero que eu tenha respondido. Vamos lá, segunda pergunta. Quais são os reflexos dessa deterioração dos processos decisórios do Executivo no longo prazo, para além do fortalecimento do Congresso e de alguns governadores? Fernando, acho que a pergunta é excelente. Eu creio que esse esfacelamento do processo de tomada de decisão vai fazer com que cada vez mais seja plausível para uma parcela maior do eleitorado a ideia de alternativas ao presidencialismo, no sentido de semipresidencialismo, de parlamentarismo, de alguma coisa do gênero. O ponto é, o trauma derivado dessa situação que a gente passa, e aí eu não estou considerando os militantes mais firmes do Bolsonaro, tá? Essa parcela do eleitorado não vai ser convencida racionalmente. Tem um componente emocional ali, tem uma escolha que envolva outros tipos de premissa e que vai fazer com que esse pessoal não mude de ideia. Mas uma parte considerável do eleitorado pode, a partir do trauma daqui derivado, achar plausível, primeiro, a escolha de lideranças políticas que tenham um discurso de moderação e de não fuga dos problemas, né? 2, a construção de alternativas institucionais que limitem o papel e o posicionamento do presidente da República. 3, a cobrança de um preço eleitoral alto sobre o Bolsonaro. O que tem acontecido hoje é, à medida que a gente não chegou no topo da crise, o presidente é um vencedor das interpretações. Porque ele partiu para a rua, ele está lidando com as pessoas, efetivamente ele não tem ficado doente, né? Não aconteceu com o presidente Bolsonaro o que aconteceu com o Boris Johnson, por exemplo, né? Que foi parar numa CTI e aí na saída da CTI mudou de posição. Então ele tem essa vantagem. O fato é que do ponto de vista institucional o presidente tem puxado a corda e o resultado disso é a construção de um isolamento muito forte. Me parece que no pós-crise, né? Dependendo do nível de estrago que a gente vive agora, os grandes vencedores serão as lideranças legislativas, quem não tiver diretamente vinculado com o governo e alguma liderança técnica que só entregue o seu trabalho. E aí talvez nesse aspecto tenha tanta dificuldade do presidente lidar com o ministro da Saúde, por enxergar no ministro da Saúde um tipo de perfil que fala algo que em momento de crise é muito importante, que é o consenso e enxergar o problema, né? Vamos lá, aí tem aqui um outro comentário. Leandro, a deterioração da imagem do presidente ficou evidente quando o mesmo atacava o ministro da Saúde. Isso explicaria a mudança de discurso nos principais meios de comunicação? Por ele manter um confronto nas redes sociais onde seus apoiadores estão em massa. Então, em determinado sentido, meu velho, a gente pode dizer que o presidente tentou construir dois tipos de argumentação, né? Uma argumentação que é... Três tipos de argumentação. Uma argumentação para as falas em rádio e TV, né? Que ele abre a cadeia nacional e aí ele foi baixando o tom. Tem um posicionamento que é do seu dia a dia na rua, e esse é de enfrentar as equipes técnicas do Ministério da Saúde, ao andar, confraternizar, parei para ir na farmácia, parei para ir na padaria, né? Dizendo o nome da farmácia, dizendo o nome da padaria. E o terceiro elemento, que é o fato de que nas redes sociais os grupamentos políticos continuam tanto quanto atentos e muito firmes nesse posicionamento, e aí vem toda aquela dinâmica do uso dos bots ou não, né, em termos de grupamento político do presidente Bolsonaro. E aí tem mais um detalhezinho, Leandro, que é importante, que eu vou aproveitar a sua pergunta. Neste fim de semana, um vídeo onde o senador Flávio Bolsonaro faz um convite para a militância do Bolsonaro baixar um aplicativo que seria uma espécie de rede social barra produtor de conteúdo alinhado com esse discurso do presidente. E por que isso foi feito? Porque em determinado sentido,
nas últimas 2 semanas, tanto o presidente quanto o deputado Eduardo Bolsonaro, menos o senador Flávio Bolsonaro, Osmar Terra, que é o potencial ministro da Saúde quando o Mandetta cair, né? Onyx Lorenzoni, todos esses grupos que são próximos desse núcleo mais ideológico da presidência da República, todos esses indivíduos tiveram em algum momento postagens, falas ou conteúdos retirados do Facebook ou do Twitter. Tendo em vista isso, que significa dizer o quê? O contexto de pandemia tirou um componente de liberdade para a colocação de notícias controversas, né, nessas redes sociais. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando construir seu próprio espaço de distribuição de conteúdo. Eles já faziam isso pelo WhatsApp, e aí o WhatsApp também restringiu o número de encaminhamento de mensagens para contatos. Então, eles estão recalibrando, né? De fato, acreditando em quê? Acreditando que a possibilidade de construção de conteúdo alinhado com essa ideia do presidente, né, com essa percepção ideológica desses grupos políticos, permitirá a eles sobrevida em âmbito eleitoral. Qual é o dilema? O dilema é que, crescentemente, há uma percepção em vários grupamentos institucionais, Brasil afora, de que o nível de isolamento do governo assume um grau de irreversibilidade. E aí é importante lembrar o quê? O presidente no Brasil tem muito poder, mas o presidente no Brasil não governa sozinho, né? O presidente precisa do Congresso, o presidente precisa do STF, o presidente precisa do Ministério Público, tá? E aí, nesse aspecto, o desafio vai gerando o quê? Gerando um nível maior de difusão institucional, né? E eu, particularmente, não acredito em nenhuma ação, por exemplo, como um impeachment durante a pandemia, tá? Mas eu acredito que, dependendo do nível de desgaste político, eleitoral, institucional, de popularidade, no pós-pandemia, Bolsonaro pode ter uma situação bastante complexa pela frente, porque derivado do simples fato de que Bolsonaro nunca atuou na defensiva. Esse é um grupo político que só atua na ofensiva, né? Então o presidente sempre quer o confronto, o presidente sempre quer o embate, o presidente sempre quer dobrar a aposta, e ele acredita que fazendo isso o tempo todo ele coloca os outros na defensiva e vai construindo o seu jeito de interpretar a realidade. De fato, isso tem como resultado fundamental um enorme nível de estresse e de desgaste do prédio institucional, né? E vai gerando uma série de embates que em um momento, que se em uma situação normal são parte do jogo, em um momento de crise como o atual, geram a necessidade, que você tem muita necessidade de construção de consenso, a situação fica um tanto quanto mais difusa, né? Mais disfuncional. E me parece que esse é o ponto. Espero ter respondido sua pergunta. Então, gente, chegamos a 38 minutos de live, então se mais alguém tiver uma ou duas perguntas aí, eu respondo. Tenho agradecido, o papo tem sido muito legal. Quero aproveitar aqui para mais uma vez deixar o convite para a live que eu vou participar hoje do Festival Criativistas, uma iniciativa do World Creativity Day, onde a gente vai discutir criatividade em políticas, o papel da criatividade em políticas públicas em um ambiente de crise. Vai ser hoje às 18 horas no Instagram, perto de você, né? Foi uma piada ruim, mas tudo bem. Então, gente, mais alguma pergunta? Senão a gente vai se encaminhar aqui para os nossos finalmente. Se hidratem, lavem as mãos, né? Vamos ver. Bom, então, aí, ó, o Josué colocou aqui pra gente, World Creativity Day, vai ser no Instagram dos caras. Bruno, excelente pergunta do Aras, né? Me parece que o Aras está alinhado com o presidente, né? Ele tomou uma decisão que vai dar ao Planalto a possibilidade de rever algumas das decisões tomadas por estados e municípios em termos de isolamento regional. Né? Guilherme, pegar aqui sua pergunta rapidão, que a gente vai conversar sobre isso na live mais tarde, mas vamos aproveitar. Quanto à governança regional,
Governança regional, alguma melhora? Tá falando regional América do Sul ou regional dentro dos estados? Se for regional América do Sul, acho que a gente está com um grande problema, porque Brasil e Argentina estão cada um para um lado, a Venezuela está perdida. Vamos ver o que vai acontecer. Se for regional no sentido dos estados, internamente, a gente depende de algumas decisões institucionais do próprio presidente da República, né? Mas se não for isso, você me diz que depois eu te respondo, manda um direct aí. Grande Alexandre Bahia, obrigado, viu, amigo, pela presente. Professor, e o cenário internacional para o governo Bolsonaro? Os grupos econômicos devem estar pressionando. Estão pressionando sim, Alexandre, e há uma dificuldade, né? A reconstrução da imagem internacional do Brasil no pós-Covid vai ser um desafio muito grande. E todas essas confusões criadas com a China sobre o pretexto de construção de uma lógica eleitoral interna vão gerar muitas dificuldades, não só para o presidente, como para o país como um todo, né? Isso é um desafio. Hoje os mercados internacionais estão mal e aqui também a Bovespa não está bem. Aí vem lá, Priscila. Os demais órgãos internacionais parecem inertes, exceto a OMS. Seria isso mesmo? É porque o espaço de manobra é diminuído, né? E os organismos internacionais têm seus pontos de ação. O que as Nações Unidas têm tentado fazer é criar uma lógica de consenso. O grande desafio aí, Priscila, me parece ser o fato de que a pandemia como posta hoje é um desafio que nenhum de nós conhece, nenhum de nós sabe exatamente como fazer, né? E me parece que esse será um grande problema em termos de futuro, né? Para onde ir no pós-Covid. Né? Eu tenho gastado algum neurônio nisso. Aí vem, qual seria a real tendência da sessão deliberativa extraordinária a respeito da PEC do orçamento de guerra? Eu creio que é pela aprovação, tá, Sabrina? A tendência de aprovação, pelo menos foi isso que eu conversei com a Gabriela ontem, quando a gente fez o nosso briefing da semana e mandou para os clientes, a tendência é de aprovação. Mas há ainda alguma controvérsia sobre, né? E aqui a última pergunta, Leonardo. Gente, Leonardo é meu amigo de infância, excelente jogador de futebol, tá? Habilidoso toda a vida. Não sei porque não quis jogar bola profissionalmente, mas enfim. Na sua visão, Osmar Terra, se estivesse no posto do Mandetta, estaria liberando mais circulação? Ou na hora da crise agiria do mesmo modo? Leonardo, é difícil dizer, mas o que me parece é que o posicionamento do Mandetta hoje... O posicionamento do Osmar Terra seria da ideia de curva de imunidade, né? Que foi o que os britânicos e os holandeses tentaram fazer e deu muito errado. É óbvio que os posicionamentos dele nesse exato momento tem a ver com o fato também do próprio interesse em assumir o ministério, né? E tendo em vista que o ministro da Saúde já deixou muito claro que não pede demissão, me parece que ele vai seguir apertando, né? A questão disso que você está na sua pergunta é aquilo que a gente chama de contrafactual em ciência política, né? Que é o what if, e se, né? Não dá para estabelecer um cenário. O que me parece é que o ministro Osmar Terra tem uma preocupação muito grande de estar alinhado com o presidente Bolsonaro, né? Foi ministro, hoje é deputado. E isso deve gerar alguma dificuldade no tempo. Agora é esperar. Mandetta não vai pedir demissão. O Bolsonaro vai ter que demitir. A questão é quando e sob qual argumento. Eu fiz uma reflexão que a gente mandou para os clientes um tempo atrás em que a gente dizia isso, né? Que a questão é quando e o argumento. Me parece que o argumento vai ser algo que envolva ou insubordinação ou corrupção. Vai estar nesse caminho aí. Gente, eu vou terminar por aqui. Queria agradecer a todos vocês que se fizeram presentes hoje. Acho que a gente teve um público muito bom em alguns momentos dessa live. Queria agradecer ao fato de vocês terem curtido, compartilhado, mandado para os colegas e peço encarecidamente para que vocês continuem fazendo isso. Para quem estiver aqui disponível no Instagram às 18 horas, eu vou estar lá com o Josué e outros amigos do World Creativity Day fazendo essa live sobre criatividade em políticas públicas. E no mais, amanhã a gente se encontra aqui ao meio-dia para discutir um pouco mais a conjuntura política em tempos de Covid-19, tá bom? Agradeço, um abraço, sigam o Creomar no Instagram e no Twitter, sigam a Dharma no Instagram e no Twitter, repliquem esse material, a gente vai colocar a live logo no YouTube, se as operadoras de internet deixarem, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, lavem as mãos, cuidem dos idosos e se puderem, fiquem em casa. Beijo, pai, obrigado pela presença, viu? Tchau, tchau.